Bom, pessoal, eu vou contar as minhas experiências e quero dizer a vocês que quando Deus quer que a gente conheça os extremos, Ele nos proporciona a condição de ver, né, de analisar e ver a vitória do povo de Deus sobre o adversário. Então, aqui eu vou falar sobre um poder que o adversário tem, não maior do que Deus, mas que tem mais poder do que nós mesmos. Então a gente tem que orar, né? Tá sempre ali lendo a palavra para conhecer. E quem tem dificuldade, lê primeiro os Salmos, que o Espírito Santo vai abrindo entendimento. Bom, o testemunho que eu vou contar hoje é sobre uma cena que eu assisti, a ira do adversário. Certa vez eu estava numa igreja evangélica bem grande e muito cheia de gente. Era um dia festivo. Ao meu lado estava uma senhora muito amiga, uma senhora de ótimo comportamento, uma senhora assim de uma honestidade incrível e uma senhora recatada que ela não ia a lugar algum, não ia à igreja a lugar algum. Aquele foi o primeiro dia que ela foi. O marido dela tinha convertido e aquele dia ela levou os filhos. Interessante é que ela é uma pessoa muito boa, muito boa. Mas Deus proporcionou isso para a gente ver o poder que o adversário tem e ver que a vitória é do povo de Deus. Bom, então essa senhora estava do meu lado e ela foi a primeira vez que ela foi à igreja com suas filhas, né, acompanhando seu esposo. E naquele momento ali, ela como eu, uma pessoa que eu admiro muito, ela também eu sei que ela gosta de mim, ela começou a me olhar muito estranho, com um olhar assim que não gostava de mim, que estava com raiva de mim, uma coisa muito estranha. Eu achei aquilo muito estranho e não falava nada e olhava assim nos meus olhos. E deu que daí um momento, começaram a orar lá pelas pessoas na frente e houve um grito. E o grito de uma jovem. E este grito ecoou pela igreja toda. E quando deu esse grito, o pastor com o pessoal da igreja, obreiros, diáconos, ungidos e pastores, foram orar com essa jovem. Assim que eles estavam orando, eles estavam de costa para nós, e neste momento a mulher mudou o olhar para assim, com mais ódio ainda, e parecia que queria me bater. Eu fiquei assim, muito assustada com aquilo, eu saí e fui sentar em outro banco, do outro lado contrário, sem compreender que eu não tinha experiência de nada disso, né? E aí, fiquei perto do meu irmão carnal e espiritual. E contei para ele que estava tendo uma atitude estranha ali, porque eu estava assustada, porque é uma pessoa muito amiga. Ele falou assim, aqui a gente está acostumado com isso. Eu não tinha costume de ir lá nessa igreja e lá um poder, né, do Espírito Santo. E aí, de repente, essa senhora correu até no começo, perto do púlpito, e ela golpeou com as pernas assim no alto, parecia aqueles golpes de lutadores, e já atingiu as costas do pastor. E a gente estranhou muito aquilo, porque parecia um poder de luta muito grande, uma pessoa parecia que sabia lutar, lutas marciais, sei lá, que judô, sei lá o que é, que dá o golpe com as pernas nas costas da pessoa. Achei aquilo uma coisa, uma voadora, uma coisa estranha, e logo partindo de quem é. Aquilo ali foi uma coisa extraordinária, porque se fosse partindo de um homem, de um jovem, e até de uma mulher, mas assim, né, daquela senhora, uma coisa foi fora de série. Aí então golpeou o pastor pelas costas, que estava orando, e era justamente para a filha dela.
Tentaram pegá-la para acalmar, mas ela não conseguiram, não. E ela puxou todos os bancos da igreja, atravessou tudo na igreja para o lado contrário, com as pessoas sentadas e tudo. Todos que já sabiam sobre quem é o espírito que estava ali, né, que tomou a mulher, oravam firmes, mas o resto, que era mais fraco, correu em alvoroço e foram para a saída da porta da igreja, outros para a rua. Eles, uns olhavam para os outros atônitos, uns falaram, nunca vi essa cena, e foi uma coisa extraordinária. Neste momento, ela tomou o lugar do púlpito da igreja, com o olhar altivo, rodando e com as mãos retas para baixo, os dedos tortos. Todos do grupo de oração atiraram de lá, mas nossa, foi difícil demais. Ela correu a igreja fora, gritando palavrões. O esposo pensou que poderia acalmá-la e ela julgou debaixo do carro que estava passando e que o carro conseguiu frear na hora. Deixou lá um povo assim em oração, já com ela já na salinha e cercada com aquele povo de oração. Então, eles deixaram na salinha ao lado com o pessoal em oração e foi celebrar o culto para não interromper. Bom, eu fui orar em outro lugar porque era perto e assustada de ver o adversário tomar aquela senhora tão exemplar. Isso aí eu conto para vocês verem o perigo de que é a ação do adversário nas nossas vidas. Sabe, o inimigo, ele usa pessoas que estão fracas espiritualmente, né? E é importante demais andar no caminho do Senhor para evitar ser usado pelo inimigo. O inimigo pega o controle da nossa vida. Se pegou o controle de uma senhora dessa tão boa, mas que estava fraca espiritual, e que ele irou dela estar naquele dia dentro da igreja. Então, gente, é muito sério isso. Eu conheço os extremos do milagre de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da ação do adversário. Lá em Efésios 6:10 fala o seguinte, 3:10, né? Fala o seguinte: nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, que são hostes espirituais da maldade e que habitam até nos lugares santos quando acham fraqueza. Agora, imaginem vocês uma pessoa que não ora ou reza, uma pessoa que não anda assim ligada com Deus. Esta senhora se livrou daquilo naquela hora, e depois ela já converteu, ela ficou tendo semanas de oração em favor dela, um grupo grande de oração, né? E aí tudo deu certo, se livrou daquelas astutas ciladas do inimigo. Então, eu gosto de deixar para vocês as minhas experiências para servir de exemplo para cada um, que a gente tem que deve andar nos caminhos do Senhor, porque as ciladas do inimigo é muito grande. Hoje ela convertida leva a palavra de Deus, né? Então, olha, imagine uma pessoa que não tem fé, não é obediente, não ora. O inimigo pega o controle da vida. Então, gente, só Deus para controlar a nossa vida. Dê o controle da sua vida para Deus, para que a gente possa fazer as coisas acertadas, para que a gente possa ganhar neste mundo a paz espiritual, a bênção para a família, para nós mesmos, porque na palavra fala, por causa de ti eu salvarei tu e a tua casa. Então, deixe Deus controlar a sua vida, ore, tenha fé, acredite, leia, busque. Através das orações, conversem diretamente com Deus, né? Comportem-se, obedeçam a palavra. A gente não consegue obedecer por inteiro, mas a gente vai sendo assim, cada dia melhor. Hoje a gente procura melhorar mais do que ontem, que o Senhor vê o nosso esforço.
não é? A gente não consegue se santificar, mas a gente consegue cada dia ser melhor do que o outro, ler mais a palavra, refletir, falar do amor de Deus para as pessoas, fazer isso aqui que eu estou fazendo, se é que a gente não está podendo mais ir de casa em casa, igual era, que eu já fiz muito esse trabalho, mas hoje está difícil. A gente vai na internet, fala do amor de Deus, né? Porque só Deus pode controlar nossa vida, pode entrar na sua casa, abençoar você, abençoar seus lares. Então você sempre fala, eu aceito Jesus como único e verdadeiro Salvador da minha vida, da vida dos meus familiares, porque o inimigo, ele quer semear contenda, desavença, desamor, ele quer semear infidelidade, traição, ele quer destruir os familiares, ele quer atingir as crianças, ele sabe que atingindo a família, separando os pais, ele vai atingir melhor os filhos, as crianças. As crianças estão sendo vítimas inocentes do adversário, que estão usando pessoas para destruir, usando pessoas para destruir lares, e através dos lares ele atinge as próprias crianças. Então vamos, Deus é nosso Pai eterno, né? Vamos, gente, orar muito, e graças a Deus, todo esse pessoal que eu tive a oportunidade de estar ali presente e presenciar e hoje testemunhando, eles estão na bênção, na graça de Deus, abençoados. Então é uma vida maravilhosa, vitória do povo de Deus, essa família é uma família vitoriosa. Então, não precisam vocês ficar constrangidos, esperar convite para ir para a igreja. Vá para a igreja. Se você não pode ir para a igreja todo dia, tira um dia na semana, mas tira um momento do dia. Olha, uma palavra importante que vocês podem estar sempre falando: Senhor, me cobre com o sangue do teu Filho Jesus, porque há poder neste sangue, e debaixo desse sangue nada me atingirá. Amém? Glória a Deus.